Oi, filho. Oi, gente. Boa noite. Oi, Adri. Obrigada pela força. Oi, gente. Boa noite. Oi, meninas. Oi. Noite, Ale. Oi, Flávia. É coisa boa. Sempre quando a gente vê gente querida, é muito bom. Oi. Ah, agora que eu achei que eu tinha te aceitado. Cris, entra de novo e me solicita de novo, porque eu tô clicando e não tá aparecendo a opção de aceitar. Entra para mim de novo, rapidinho. Oi, gente, boa noite. Me conta quem tá aqui por enquanto a Cris tá entrando. Vocês conseguiram assistir a primeira aula, anotaram suas dúvidas? Aqui já teve algumas pessoas que me mandaram, então algumas dúvidas já deixei separado, mas obviamente quero trocar com vocês também hoje sobre nossa primeira aula. Então, introduzindo, enquanto a Cris entra daqui a pouquinho, acho que agora. Agora deu. Oiê, Oi! tudo? Tudo! E E aí, aí? conseguimos entrar. Que bom, eu tava preocupada que fosse alguma coisa que estivesse trancando, mas não, Pois deu é, certo. eu vi que você não estava me vendo ali. Não, não, aparecia a opção de aceitar, mas não saía do aceitar. Não conseguia Hum, aceitar. Enfim, deu certo. Que bom. Tava começando a introduzir com o pessoal, né? Que então a gente vai fazer a tira dúvidas hoje, né, da nossa primeira aula. Lembrando, quem assistiu a aula, gostei de que teve gente que já levantou a mãozinha, já disse que sim, que assistiu a aula, que já tá pronto com as perguntas pra gente. Mas, né, lembrando, pessoal que não assistiu a primeira aula ou que ainda não teve a oportunidade de terminá-la, a gente vai falar então sobre a avaliação do atendimento híbrido. A gente vai relembrar vocês um pouquinho sobre o que é o atendimento híbrido, foi isso que a gente começou falando na primeira aula, e também sobre como é que a gente avalia, como é que a gente avalia tanto que o nosso paciente ele é apto ou não para o atendimento híbrido, quais são as coisas que a gente precisa levar em consideração, mas também como é que a gente avalia se nós somos terapeutas certos para esse modelo de atendimento, né, Cris? A Cris levantou muito isso na primeira aula, e a gente vai retomar tudo isso com vocês, obviamente a partir das dúvidas de vocês, mas a gente vai dando alguns spoilers, dando algumas retomadas, algumas resumidas, para que vocês possam também ir lembrando e tentando pensar em algumas questões também, né? os riscos da internet, né, Lu? A gente pensando aqui, eu tô ouvindo você falar, nós vamos falar sobre quais são os pacientes ou se nós somos aptos e imediatamente me veio uma pergunta que muita gente fez pra gente, né? Mas precisa? Existe, né? Não é uma É. modalidade que todo mundo passou a fazer e tudo bem. E hoje existe uma campanha muito grande também no sentido de que você não precisa esperar muito tempo para lotar a sua agenda, invista no online, invista no, né, não precisa gastar com consultório, faça o teu Instagram, aceite qualquer tipo de perfil de paciente, enfim, existe um movimento que é muito legal, que a gente discute bastante, e inclusive a gente tem nas Uhum. nossas trilhas aulas sobre isso, né? Aham. Sobre Uhum. marketing, sobre como captar clientes, enfim, mas a gente não pode esquecer do que você falou perfeitamente, que é avaliar bem se aquilo funciona ou não funciona, Perfeito. né? Uhum. Por exemplo, vou dizer para vocês uma coisa que a gente disse muito na aula, né, Lu? Uhum. A gente conseguiu estabelecer uma rotina bem legal aqui em casa e Uhum. geralmente a bebê dorme às 7h30 e eu já dado supervisão, então já dei algumas supervisões à noite, tranquilamente, das 6 até as 10 sem ela chorar. Ela tá Uhum. chorando hoje, no dia dessa live tão importante, bem hoje. E aí o coração já vai junto, né? E aí a gente já fica desatento.
E eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar nessa avaliação, né, Lu? O ambiente é adequado? Acho que antes da gente pensar em critérios, é uma primeira pergunta que a gente poderia fazer para o nosso paciente, para nós mesmos. O ambiente que você, paciente, tem para fazer terapia é adequado? O ambiente que você, terapeuta, tem para atender é adequado? Uhum, perfeito. Pessoal, primeiro de tudo, compartilhem, né, com a gente agora questões, tragam pra gente, vão escrevendo, interagindo com a gente na live. Vocês sabem quanto a gente gosta de trocar com vocês. E eu vou pedir um favorzinho rapidinho para vocês, que vocês possam compartilhar com colegas essa live que vocês acham que pode se beneficiar desse assunto, que vocês acham que pode aprender junto com a gente. Quanto mais gente tiver aqui, com certeza melhor. E aí começamos isso. Vamos pegar essa pergunta da Cris, né? E me contem, quando vocês tiveram que se mudar para online, porque todos nós tivemos que nos mudar isso na pandemia, né? Como é que foi? Vocês tiveram essa adaptação fácil? Ou o ambiente que vocês moravam ou que vocês estavam não era tão propício, seja de internet, privacidade, né? Ausência de barulhos que de alguma forma dificultavam o atendimento? Como é que foi para vocês? Acho que é um bom lugar de partida para a gente conversar. Sabe que... Quantos pacientes teus, Lu, pensando assim rapidamente nessa lógica que a gente está construindo, quantos pacientes teus já fizeram consulta dentro do carro? Hoje teve uma, inclusive. E que é péssimo, né? Que foi uma circunstância, né? Não é o típico, mas... Não, né? É o ideal, né? Não, assim, nem ideal e nem... Mas, né? ao mesmo tempo, eu tá lembro dentro do chuveiro. Não, eu lembro que eu tinha pacientes, às vezes, que faziam terapia na rua e era assustador, porque, assim, às vezes eu ficava prestando atenção no entorno do paciente para ver se ele estava seguro dentro do carro, no meio da rua. Né? Vinha alguém se aproximando do carro e falava assim, meu Deus, né? Ó, tem alguém ali atrás chegando. Tome cuidado. Exato. O quanto Exato. às vezes realmente não é diferente, fazendo na garagem de casa para ter mais privacidade. Gente, aqui também jamais isso é crítica, é a gente pensando o quanto a gente precisa se adaptar, né? O quanto a gente teve que realmente se virar nos 30 para poder continuar os nossos processos terapêuticos e ser terapeutas, né? Ser psicólogos durante essa pandemia. Não, sem dúvida. Até a Flávia falou, né? Foi tranquilo, moro sozinha, tinha total privacidade, perfeito, né? Daí é um cenário maravilhoso, né? Mas às vezes é bem isso. Daí cenários difíceis, eu me lembro que eu passei por uma obra de 5 meses, assim, no primeiro ano da pandemia. A Luísa foi. Desesperador, assim, que tu tem vontade de morrer, porque não tem o que fazer. E aí, às vezes, não tem como, né, ouvir a pessoa, enfim, é super desagradável. Fora que às vezes o paciente começa a ficar irritado, porque já é um barulho irritante, né? Então o paciente não é obrigado, né? A Flávia botou, foi tranquilo, mas quando tem filho pequeno, às vezes, principalmente nos dias de doença, né? Atendia paciente, ouvia o choro no fundo, é muito difícil, né? Meus primeiros pacientes online foram antes da pandemia, então eram feitos por mim no consultório. Que ótimo! Daí, com certeza, é outro nível, né? Hoje eu também tenho uma estrutura no consultório para atender online, mas eu não tinha. Meu consultório era 100% presencial, não tinha nenhum computador, não tinha onde colocar. Hoje eu tenho uma estrutura, enfim, mas foi muito por conta dessa mudança, né? O atendimento híbrido é um exemplo de local inadequado. Não, Marcos, então, o atendimento híbrido é quando a gente tem um paciente que a gente opta por atendê-lo presencial, mas que também, eventualmente, a gente vai aceitar o atendimento online. Ou o contrário, que a gente vai atender online prioritariamente, mas, eventualmente, a gente vai marcar consultas presenciais. Então, é quando a gente entende que esse paciente ele pode estar nos 2 tipos de terapia, nas 2 modalidades de terapia, e que isso não vai ser um problema para a relação terapêutica, para o tipo de paciente, para a sintomatologia que ele apresenta, ou até mesmo para a nossa organização enquanto terapeuta. Então, a gente está aqui para discutir cenários novos que vão surgir a partir da pandemia, né? Assim, eu acho que o online antes já existia. Com a pandemia não teve jeito, todo mundo teve que ir para online. E agora o que está acontecendo é que a gente está vendo facilidades do online que a gente que era presencial não percebia, ou não tinha acesso, ou não tinha necessidade. Mas agora que a gente descobriu, de alguma maneira a gente não quer tanto assim, né? Voltar atrás. Pode ser domiciliar no sentido de atendimento online, sim. Se a gente tiver um lugar privativo, pode. Presencial, não. Embora existam algumas pessoas em algumas cidades que tenha a possibilidade de ter comercial e
casa privativa no mesmo lugar, e normalmente faz uma diferenciação. Não é todos os estados que podem, né, que permitem essa diferença, então normalmente não dentro da nossa casa, né, pelo menos um espaço separado, mas sim, poderia ser uma possibilidade. Se E o for uma cidade atendimento permitida. domiciliar em si existe, né? De você ir Aham. até a casa do terapeuta, isso já é uma modalidade pré-pandemia, sempre existiu, existe o atendimento domiciliar e existe o ser acompanhante terapêutico, que também tem um outro objetivo, que é um outro tipo de trabalho, né, Lu? Então, mas ele também tem indicações, também vai ter critérios, né? Então, o Total. atendimento domiciliar, ele se faz sob certas condições, sob certas necessidades. Então, assim, alguns exemplos. Geralmente, quando o paciente está com um perfil muito deprimido e precisa desse atendimento feito em casa, ou extremamente fóbico, não consegue sair, o terapeuta pode fazer esse primeiro acompanhamento em casa. Pessoas acamadas, idosos, muitas vezes utiliza-se a modalidade de atendimento domiciliar, eventuais doenças, enfim, coisas nesse sentido. E o acompanhamento terapêutico tem o objetivo de desenvolvimento de um trabalho estratégico, né? Com também, geralmente, ali a gente está falando de dependência química, desenvolvimento de algumas outras habilidades sociais, transtornos de neurodesenvolvimento, né? Claro, hoje, talvez pensando nessa modalidade online, eventualmente a gente considere que se eu não tenho um consultório presencial e um paciente meu online quer um atendimento presencial, poderia ser feito na casa da pessoa? Eu achei essa uma pergunta válida. Acho que é uma das coisas que a gente não levantou em nenhuma das aulas, né, Lu? Vamos dizer assim, vamos fazer um atendimento presencial, mas eu não tenho um consultório fixo. Cabe ou não cabe fazer? Aham, perfeito. Bom, rolou uma pergunta aqui embaixo, pensando na comunicação não verbal, se ela é feita de forma inconsciente ou tem função na relação terapêutica, poderíamos pensar que o paciente dá um jeito também inconsciente de mostrar? Não tenho certeza exatamente se eu entendi a tua pergunta da mesma maneira que tu quis te expressar, né? Acho que a gente pode escorrer, acho que depois a Cris pode também dizer o que, que ela entendeu disso, mas eu entendo que sim, a gente falou até isso na aula 1 e falamos na aula 2 também sobre essa questão do quanto no online se perde algumas coisas. E uma das coisas que a gente perde é as comunicações não verbais, principalmente, digamos, da cintura para baixo, onde a gente perde completamente. Então a gente não sabe se o paciente está aqui mexendo as mãos se não tiver na tela, né? A gente não sabe se o paciente está tremendo as pernas, a não ser que a gente consiga ver ele fazendo isso aqui. Então a gente acaba precisando ser um pouquinho mais atenta. E mesmo assim, existe uma possibilidade bem grande da gente perder isso. O que eu acho, né, que tu falaste da coisa inconsciente, eu acho que talvez se for uma coisa que o paciente está com tá muito intenso isso, por exemplo, uma ansiedade, eu acho que vai acontecer isso. O paciente está mexendo a perna, mas a gente está vendo aqui, ó, que a pessoa tá mexendo, né? Então, assim, a gente não está sabendo exatamente o que a pessoa está mexendo, mas aquilo está verbalizando de alguma forma na tela, né? Naquela restrição que tem da cabeça para cima, né? Mas talvez muitas vezes a gente acabe perdendo, por melhor que seja a tentativa inconsciente de expressar isso. Tem coisas que a gente pode ter que perca da mesma maneira. Até porque o terapeuta, até pra gente parar pra pensar, o terapeuta, quando tá falando, ele não tá olhando pra tela. Ó, se eu olhar pra minha tela, eu tô olhando para baixo, para olhar para Cris, por exemplo. Mas se eu tô olhando para realmente para onde está sendo filmado, daí parece que eu tô olhando para vocês. Mas a gente não faz isso, né? Então só isso já tem uma diferença e uma falha de como a gente vai enxergar o paciente, né? Fora que é absolutamente natural que se a gente estiver usando algum tipo de meio de aula, como o Zoom, que você pode ocultar ou não a sua câmera, se você está se enxergando, você acaba fazendo também uma checagem muito constante da tua expressão, dos teus movimentos, e tendo um cuidado que no setting terapêutico presencial não existe, porque você não está se vendo, você está só vendo o outro, então o teu foco, a gente está falando aqui, ó, de algumas perdas de foco, né, que a gente vai ter ali. Isso. Lu, só para avisar, e pessoal também, eu não estou enxergando as perguntas por alguma razão, não está subindo aqui para mim, já tentei, por Não isso tem até desliguei a problema, eu vou câmera, lendo para então você nós. vai me passando alguma coisa. Uhum. A Flávia Mas mandou Lu, assim, um exemplo. Oi, fala. Oi, não, pode falar, desculpa. A Flávia mandou um exemplo de adaptação seria, tem uma paciente com vitiligo. Ela gosta dessa liberdade do híbrido. Nas épocas de crise aguda, ela sente mais a vontade de fazer online. Quando normaliza, retorna. Eu acho Perfeito. um excelente exemplo, né? De onde o híbrido tem tudo para dar certo. Lógico, vamos fazer uma restrição, né? Se a gente vê que é uma coisa de evitação, de, por exemplo, se eu tô, né, com o vitiligo mais aceso, eu me sinto constrangida e eu quero fugir, eu quero estar em casa.
talvez seja uma coisa importante no termo, na concepção de aceitação radical, que o paciente possa sim aceitar que vai ter momentos onde ele vai estar mais ou menos constrangido com a doença, mais ou menos ativado com a doença, mas que ele precisa enfrentar. Por outro lado, é uma coisa extremamente respeitosa que o paciente não queira enfrentar todo dia, né? Ele não é obrigado a respeitar, a enfrentar isso todo dia, ele não é obrigado a enfrentar todo dia nada, o que dirá uma crise aguda de alguma coisa. Então, eu acho muito respeitoso a gente ofertar a possibilidade de que sim, você pode fazer o atendimento online se tu não está confortável nesse momento, porque não é isso que vai impedir o atendimento de ser benéfico, né? De forma alguma. Eu acho que o que a gente vai ter que colocar nessa consideração do atendimento híbrido, gente, é sempre assim. Sim, porém, vírgula, vamos falar sobre isso. Sabe? Assim, é sempre perguntar. Posso não ir porque tenho atendimento? Posso não ir porque para mim é muito difícil acordar cedo? Posso não ir porque eu me sinto mais confortável, é mais tranquilo para mim, é mais cômodo? Pode. Vamos entender juntos o que tem em torno disso? Se realmente, como a Lu falou, é uma coisa assim que, poxa, tô num dia muito forte, né, de uma crise muito aguda, muito intensa, vai me gerar muito estresse, vai me gerar muito sofrimento, tá bem, tá tudo certo, desde que isso seja também, por exemplo, um combinado prévio, né, de a gente entender quais são as condições dentro do nosso processo em que a terapia online ou que a terapia presencial vai acontecer, quais são as mudanças disso, né? Porque o inverso também é verdadeiro, né? Pensem vocês do outro lado, de que vocês têm um atendimento prioritariamente online, porque isso é uma das coisas que a gente explicou, né? Que o ideal é que vocês definam junto com o paciente, que a gente defina junto com o paciente, se a gente é prioritariamente online ou prioritariamente presencial com aquele paciente. Então, vamos entender que a lógica é um paciente prioritariamente online que eventualmente faz presencial. Mas daí ele resolve aparecer na porta do nosso consultório um dia e falar assim: hoje eu resolvi que ia ser presencial. Sem te avisar antes. E aí, né? Como que funciona? E eu tô vivendo isso. Eu tenho dias que, por exemplo, hoje aconteceu. Eu tive uma paciente, uma presencial, a das duas era presencial e das três também era presencial. O que aconteceu com a das duas? Tava atrasada numa reunião, precisou fazer online. Tudo bem. Aí tava chovendo, a das três disse: o Uber tá muito caro, posso fazer online? Né? Então, essas são situações que vão ficar pro resto da vida. A gente nunca mais vai ter um paciente que vai enfrentar um Uber 3, 4 vezes o valor igual e não vai ofertar a possibilidade do online. A gente nunca mais vai ter uma paciente que se atrasou na reunião e que vai perder 40 minutos de consulta e vai ficar só 20 se ela pode pedir online, né? Então, assim, o que eu preciso avaliar? Eu vou dizer, não, depende. Eu preciso avaliar, né, quem são essas pacientes e de fato, o que essas pacientes de fato têm ou não de possibilidades de, assim, elas estão dizendo que sim, que querem online por uma coisa realmente casual e que vão fazer um atendimento e que vai ser produtivo, que vai ser benéfico, ou isso é um problema? É isso que a gente tem que ficar o tempo todo pensando, né? Uhum, com certeza. E Lu, volta volta um pouquinho. Eu fiquei curiosa para a gente discutir aquela pergunta que o Marcos fez, né? O atendimento domiciliar, será que encaixaria, gente? Porque assim, eu acho que uma coisa que eu e a Lu a gente falou muito é que a gente não está falando aqui de uma situação que existe um protocolo firmado onde tem o certo e o errado, o que deve e o que não deve. A gente está passando por um processo todo de adaptação. Pensando aqui, eu vou dar minha opinião e você dá a tua depois. Eu sinceramente não acho, e para além do conceito para além da parte técnica ali que a Lu disse, será que na cidade pode ou não pode fazer o atendimento domiciliar? Porque existe essa diferença. Eu, particularmente, não acho que, a não ser que a gente tenha uma estrutura, uma casa grande, em que eu tenha uma porta de entrada para um consultório, que eu transforme aquela sala da minha casa num consultório, e que do outro lado eu transforme aquilo na minha casa, eu particularmente acho que não funciona esse atendimento domiciliar na nossa casa, nessa modalidade híbrida, por exemplo. Acho que é ir além dos limites da relação terapêutica. Sim. Sim, corre muito risco de ter muitas quebras de fronteira, né? Muito. Uhum.
Uhum. Sim, tanto que se a gente Concordo. parar para pensar até em termos históricos, né? Quase todos os psicoterapeutas, assim, de anos atrás, atendiam nas suas casas exatamente nessa modalidade, né? De ter duas portas de entrada. E hoje em dia isso se perdeu muito. Parte porque burocraticamente mudou a estrutura da cidade, mas também parte porque se entendeu que talvez fosse um cenário um pouco perigoso, né? Uhum. E sim, Marcos, eu sei que tu quis dizer da casa do paciente, né, sobre fazer o atendimento domiciliar na casa dele. A Cris pegou um gancho de coisas que fez ela pensar sobre outros cenários possíveis, né? Uhum. Sim. E na casa do paciente, a lógica vale na mesma. Qual é o objetivo? Qual é. Aí entra dentro das regras, e isso, não, mais uma vez, não entra, eu acho que na lógica do atendimento híbrido Isso, online presencial. Isso entra daí naqueles critérios antigos que eu mencionei lá no começo, do se esse atendimento domiciliar perfeito. tem uma função dentro do paciente está doente, do paciente está deprimido, do paciente. A Lu contou na aula, né, Lu, o exemplo de um paciente fóbico que que tentou ser atendido por ela muitos anos atrás, e Uhum. ela disse que não poderia de maneira alguma atender online, e também não conseguia, e na época também não tinha essa consideração de ir até a casa do paciente, e era uma Uhum. pessoa que não conseguia sair de casa há 3 anos e poxa, perdeu ele a Perdeu. oportunidade de fazer terapia com uma terapeuta e a Lu de poder ajudar aquele paciente, porque eram coisas que a gente não era tomado a pensar. Hoje isso já é uma possibilidade. Mas daí, Marcos, se valendo dessa lógica, sim, vou até a casa do cliente, tá tudo bem. Mas eu preciso, desde cedo, ter um contrato bem combinado com ele, de que aquilo ali é temporário, de que aquilo ali vai ser enquanto ele tem X, Y e Z necessidades. Passado isso, você não poderá voltar à casa dele para atendê-lo sempre que ele achar que funciona, né? Sim. Sempre que ele sentir que ele não quer sair de casa, que é mais confortável, meu terapeuta vira até mim, então vem até mim e aí esse atendimento perde um pouco o critério e a função. Sim. Mas, como a gente disse, todos esses aspectos, gente, eles têm que ser sempre muito bem descritos e acordados com o paciente. Se a gente muda o caminho ali no meio, né? A Lu diz assim, agora mudou a regra do jogo, agora eu não quero mais. Agora eu ia até aí, não vou mais. Agora você podia vir online, agora não pode mais. Agora você era presencial, vamos mudar de repente para online. Ou eu acordei hoje, não estou disposta e vou mudar você. Tudo isso são ruídos que vão dificultando o processo e que dentro de cada conceitualização de cada paciente podem, obviamente, piorar o quadro de cada um deles, né? Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente já foi entrando em várias questões, né, pessoal? Vários desdobramentos possíveis. Então, uma das coisas que a gente deixou resumido para vocês na aula 1 sobre a questão da avaliação é que quando a gente está pensando no paciente, a gente precisa pensar primeiro se o híbrido vai facilitar a adesão do paciente ao tratamento ou se eu vou favorecer, fomentar, reforçar esquemas, crenças ou sintomas do paciente com esse tipo de comportamento. Exemplo na prática, paciente que viaja muito a trabalho ou que faz plantão médico e que daí a gente, né, tem uma vida mais intensa de trabalho, com mais dificuldade de horários, que o deslocamento pode ser difícil, pode optar por atendimento híbrido, porque quando consegue, faz presencial, quando está preso no trabalho, quando tem uma rotina que vai impedir de conseguir se deslocar, pode ter um benefício de fazer isso. Pode ser que mais adiante a gente avalie que isso passa a ser parte do sintoma, né? Trabalhar demais, enfim, até pode, mas é um fator de adesão, sem dúvida alguma. Agora, o que seria um fator de, assim, de atrapalhar, de reforçar um sintoma? É quando a gente entende que o paciente usa isso a favor de uma dificuldade dele, por exemplo, de organização. Então, a gente vê que o paciente, por exemplo, a minha paciente das duas, né, falou que não podia ir porque se atrapalhou numa reunião. Ela não costuma ser uma pessoa que faz isso. Então, ela ficou presa excepcionalmente. Então, fazia todo sentido, não teve problema nenhum. Em nenhum momento eu parei para pensar em discutir com ela sobre isso, porque não parecia fazer sentido com como funciona, né, a terapia ou o funcionamento dela. Aquilo não conversa. Aquilo foi uma excepcional, né, que provavelmente uma exceção, desculpa, Exceção. que se fosse pensar no quando não tinha o híbrido, ela não iria ter chegado.
e ela teria faltado, e ela teria perdido uma consulta, né? Que ela poderia ter aproveitado. Então, são essas os principais critérios de avaliação que a gente avalia quando a gente está pensando no paciente. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Alguma situação que já aconteceu com vocês, que vocês ficaram assim, será que eu posso ou não atender esse paciente online? Será que alguma vez o paciente ficou meio na mão, assim, no sentido de ele decidindo quando que vai ser online, quando vai ser presencial, né? Se o paciente, se o psico tiver esquema de desconfiança e abuso, pode desconfiar, né? Foi uma pergunta que fez, Cris. E pode se sentir extremamente abusado dessa mudança. A gente, né, pega o esquema de desconfiança e abuso, mais padrões inflexíveis de um terapeuta, a gente está falando de provavelmente uma química esquemática que não vai dar boa aí com um paciente, às vezes, com autocontrole insuficiente, que vai desmarcar, que vai o tempo todo, pode se sentir abusado, a gente pode. E aí isso também pode enviesar o nosso olhar para quando for uma paciente, como o outro exemplo da Lu ali, de que é uma paciente que não falta, que teve realmente uma emergência. Se eu não olho para os meus esquemas, para a minha ativação, eu posso interpretar aquilo como abuso, como algo que não está sendo, né, ela que não se organizou, ela que, ou, né, pensando num padrão flexível, ela que não se organizou, ela que não se planejou com antecedência, portanto, ela precisa daí, mais uma vez lá, ser punida e não vai ter a sessão dela. Então, a gente já começa a entrar no outro ponto que a Lu ia perguntar, que eu acho que é o que a gente vai falar um pouquinho ali para frente, que é, depois que a gente avaliou o paciente, a gente precisa avaliar a gente enquanto terapeuta, se isso vai funcionar ou não. Né, Lu? Perfeito, perfeito. Eu acho que fazendo para os dois lados, né? Por que a gente quer usar o híbrido, né? Não só com o paciente, mas por que a gente quer usar o híbrido, né? Qual é a função disso? Se a gente pudesse estruturar e elencar, né, gente? Pensar assim, a primeira coisa, nessa mesma modalidade, assim como em atendimento presencial e atendimento online, eu preciso passar por uma boa construção da minha carreira enquanto terapeuta, que vai ter uma estrutura de contrato, que vai ter uma estrutura de planejamento financeiro, que vai ter uma estrutura de vislumbrar qual é o meu processo enquanto profissional. Eu vou começar atendendo por plano, eu vou começar atendendo particular, para onde eu vou no online, quanto custa a minha sessão, qual é o mínimo, qual é o máximo, porque tudo isso também vai influenciar nessa questão do híbrido, quando vier aquela perguntinha, né? Quando for online dá para ser mais barato? Se eu não tiver toda essa estrutura prévia organizada internamente, eu já vou me bater aí. Né? Por que o contrato? Porque eu preciso saber entender que um paciente que trabalha muito, como a Lu disse, um paciente que é médico plantonista, como a Lu deu exemplo, eles vão trazer essa demanda imediata. E a gente logo já sai combinando que tá tudo bem ser híbrido. Mas tem pacientes que vão vir como caixinhas de surpresa. E que se a gente não tiver um checklist ali puxa, preciso falar com o meu paciente sobre reajuste, preciso falar com o meu paciente sobre faltas, preciso falar com o meu paciente sobre a possibilidade da troca de sessão presencial para online, online para presencial. Isso é um adendo que a gente vai ter que colocar no nosso contrato, porque se a gente não discutir previamente, a gente tem o risco de, quando chegar numa situação de surpresa, não saber o que fazer, ou o paciente se fazer também de desentendido, e se fazer ou ser desentendido no assunto e dizer, mas eu não sabia que não podia. Eu sabia que não podia eu não vir hoje, ou eu tô aqui, né? Eu estou te pagando e tô querendo fazer a consulta. Por que não pode ser do jeito que eu quiser? Online ou presencial? Então, esse primeiro ponto todo. E aí, o segundo é quando a gente começa a entrar na necessidade de construir uma boa conceitualização desse paciente, né, Lu? E conseguir compreender o funcionamento dessa pessoa dentro de uma lógica que vai levar todo aquele processo inicial de avaliação e entender, aí sim, com mais profundidade, mais destreza, se aquele paciente em si pode ou não pode aderir, usar, ou quando pode e como pode fazer essa troca e essa adesão ao atendimento online / presencial, e como que essas trocas vão acontecer. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso, né, pessoal? Começa pelo contrato. A gente tentou falar várias vezes isso na primeira aula para a gente perceber assim, que essa é a mudança do híbrido. O híbrido não vai ser mais a exceção para muitos casos, ela vai ser o contrato de trabalho. Porque uma coisa é, o paciente, uma vez a cada
um ano de terapia, faz uma consulta online porque viajou a trabalho e é uma vez ao ano. Isso não é atendimento híbrido, isso é uma exceção, né? O atendimento híbrido que a gente está dizendo é que na frequência em que a terapia acontece, as duas modalidades coexistem e elas vão se trabalhando. Inclusive, por exemplo, hoje eu tenho uma paciente que faz 2 vezes por semana, uma presencial e outra online, né? Porque financeiramente ficava muito inviável para ela, porque ela mora muito longe do meu consultório. Então a gente achou essa alternativa, porque, de novo, porque o híbrido está aqui para a gente poder avaliar como uma possibilidade. E que, de novo, no passado, eu teria chegado à conclusão que ela só poderia fazer uma vez por semana, já que então não conseguia arcar com o custo. Então, olha como muda, né? Assim, na minha cabeça nem passava essa possibilidade e hoje nem passa a possibilidade de ser diferente, né? E que duro, né? A gente tava falando dos exemplos quando a gente foi discutir isso com os profissionais, quando a gente foi construir as aulas, assim, é tão estranho, causa um estranhamento tão grande quando a gente olha e fala assim, eu teria dito não. Falo assim, meu Deus, mas que rigidez, né? Como isso hoje não cabe mais, não cabe, não funciona. Mas também o sim excessivo é prejudicial. A gente não precisa dizer não, a gente não vai mais dizer não. Mas eu também não posso aceitar 100% do deixa a vida me levar. E o paciente dizendo como vai ser, a gente também. E aí entra o terceiro ponto. Então, a gente falou de contrato, estrutura e planejamento, a gente falou de conceitualização. E aí o terceiro é autoterapia. Quem sou eu enquanto terapeuta? Qual é a minha... Por que que a minha escolha de atender na modalidade prioritariamente online ou prioritariamente presencial acontece? E quais são os cuidados que eu tenho que ter dentro da minha estrutura emocional, dentro dos meus esquemas, das minhas crenças, dos meus estilos de enfrentamento, né? Que podem ou vir a prejudicar o processo. Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente está falando de autoterapia, é tanto para avaliar que eu não tenho perfil para usar o híbrido, quanto para avaliar que o híbrido vai ser preventivo, por exemplo, para burnout em mim. Né? Eu posso avaliar os dois lados, né? Eu até tive ontem uma experiência interessante que eu ainda estava me sentindo mal, enfim, ainda estava me sentindo indisposta. E aí o que aconteceu foi que eu mandei uma mensagem para os pacientes se eu podia fazer todos online. Tinha 2 pacientes à tarde que eram presenciais. E eu falei, não estou me sentindo muito bem, como é que seria para vocês se a gente fizesse online, enfim. E foi muito bom, porque primeiro que eu fiquei em casa, foi muito mais confortável, que eu não estava me sentindo bem. Segundo que o atendimento, eu acho que eu consegui ficar muito mais focada ali, porque eu não tive toda a questão de tomar banho, me arrumar, me deslocar, né? E que eu já ia ficar exausta, porque eu tô exausta por qualquer coisa. Então, assim, eu consegui dar muito mais de mim do que se eu tivesse presencial naquele momento. Então, né, eu achei muito interessante pensar que aquilo, de alguma forma, até preveniu não só o meu cansaço, mas a qualidade do meu atendimento naquela situação. E é uma coisa que, de novo, em outra circunstância, eu jamais teria topado, né? Você não tem autocontrole e autodisciplina insuficiente. Não, nem um pouco. Porque essa possibilidade do peraí, hoje vamos ser online, não, hoje vamos presencial, já é uma coisa que se um terapeuta com esse esquema tem, já pode começar a ser prejudicial para o paciente. Sem porque, dúvida. Me atrapalhei toda aqui, me atrasei, tô muito cansada. Né? Me atrasei, por exemplo, a sair de casa. Perdi o ritmo, ou tá tão gostoso aqui, se eu pudesse, né, sei lá, tô almoçando aqui com as minhas amigas e se eu tiver que me deslocar, tá muito gostoso, mas se eu tiver que me deslocar lá pro consultório, eu vou perder aqui 40 minutos desse almoço que tá tão feliz. Pacientes, vamos para online, né? Já é uma coisa que já não vai caber. Perfeito. Que terapeuta irresponsável, que absurdo. Gente, é esquema. E a gente precisa ser sincero com a gente mesma. A gente faz essas coisas. Exato, claro. Sim, são as possibilidades de novas repercussões que a gente vai ter, né? Assim, de novas situações, problema que a gente vai identificar. Isso já existe desde que mundo é mundo, né? Terapeuta e paciente ter problemas, né? Nas nossas crenças e esquemas interferirem, né? Perfeito, são os novos desdobramentos. Teve uma pergunta que passou, mas que... Oi, Laura, agora que eu vi uma mensagem de oi, então já aproveito para dar oi. Tem uma mensagenzinha que da Gabriela Petersen, ela mandou assim: na minha opinião, não deve ter diferença do valor entre o online e o presencial. Isso a gente falou na aula 2.
né? Vai ser liberada amanhã, mas a gente vai dar um micro spoiler para vocês sobre isso, né? Então vou deixar a Cris falar um ponto de vista. A gente trouxe 2 pontos de vista para vocês: um a favor de manter o mesmo valor e um falando quando fazer um valor diferente, com quais critérios avaliar isso, né? A gente tentou trazer esses 2 pontos de vista para que não seja assim o que a Luísa e a Cris pensam, né? A gente disse o que a Luísa e a Cris pensam, mas a gente entende que isso não quer dizer nada, né? Isso quer dizer o nosso posicionamento, mas não necessariamente uma verdade absoluta, né? Sim. As pessoas, como eu disse, está travado. Quem mais já passou por isso? Tem bastante gente aí, Lu, que já recebeu esse pedido de paciente entre ser online e presencial, e por que não dá para ser mais barato? Isso, pessoal, aproveitem para escrever aqui. Vocês já tiveram um paciente que pediu, pechinchou o valor, né? Ah, online é mais barato, no online dá para fazer desconto. Como é que funciona no online, o mesmo preço? Né? Isso já aconteceu com vocês? Escrevam aqui pra gente enquanto isso, porque comigo já aconteceu, né? E eu já tive essa experiência de ouvir isso, e já ouvi de muitos supervisionandos também me falarem sobre isso, inclusive para pedir supervisão de como é que eles conduziam isso. Sobre ainda na lógica da desconfiança e abuso, acho que começa por aí, uma coisa que a gente falou muito e que a gente fala é enxergar a nossa profissão enquanto um negócio. E a Lu falou a palavra pechinchar. Vocês não compram coisas na vida de vocês sem negociar, né? A não ser que às vezes a gente não tenha aprendido o valor daquilo, enfim. Mas geralmente tudo na vida a gente argumenta, a gente negocia, a gente avalia, a gente questiona, a gente, né? E por que seria diferente dentro da psicologia, né? Só é diferente porque a gente aprendeu que seria assim, que a gente simples resposta. Porque nunca ninguém disse pra gente que tinha que ser um negócio e que era, né? Então tinha toda uma filosofia do quanto até os próprios pacientes, é uma coisa que a gente está lutando ainda, de que eles entendam qual é o valor da nossa consulta, qual é o investimento que eles estão fazendo, que as pessoas percam esse conceito leigo de que é só ir lá conversar com uma pessoa, qual é o valor financeiro, o custo disso, né? Então, assim, a faculdade nos traz esse conhecimento de olhar para isso como um negócio. Então, deixa tudo isso aqui de lado, que é a primeira coisa, que não tem nada de errado o paciente pechinchar, gente. Ele não tem que comprar uma coisa, a gente vai dizer o valor, ele vai falar, tá bom, tranquilo, pode sim. Não, tá tudo bem, ele né? Discutir, pedir outros assuntos, outros valores. Outra coisa é a diferença entre custo e valor, tá? É a gente conseguir, dentro daquela construção que a gente trouxe lá atrás, começar a minha carreira entendendo qual é o custo da minha hora. E eu sempre conto essa história, né? E, enfim, a gente fala sobre isso, que a primeira vez que me perguntaram isso, um amigo meu, economista, eu chamei ele para me ajudar a abrir a clínica, e ele falava para mim, quanto custa a tua hora? Eu falava, eu cobro R$ 90. Ele falava, quanto custa a tua hora? Eu falava, eu cobro R$ 90. Ele falava, Cris, quanto custa a tua hora? Eu falei, eu não sei, eu tô te dizendo, eu cobro R$ 90. Né? E aí ele me ensinou lá atrás o que era o custo da minha hora. Então, a gente precisa partir desse primeiro lugar de entender qual é o mínimo que eu preciso ganhar para poder pagar o aluguel, a luz, a água, o telefone e os demais investimentos que eu estou fazendo, que também entram no custo, que é a faculdade, as especializações, enfim. E aí eu vou construindo o valor da minha hora com essa questão agregada aí do meu tempo de carreira, quantas especializações eu já fiz. Então, o valor da especialização vai entrar lá no custo, junto, lá atrás, né? Quanto que hoje eu estou pagando para estar aqui, para estar nesse lugar. Mas depois eu vou construindo o meu valor enquanto terapeuta baseado em toda uma trajetória, uma análise de mercado, qual é o preço que está aqui dos meus concorrentes, qual é o preço do mercado. Então, fazer toda uma avaliação disso para que eu saiba que a hora que eu for argumentar com o paciente, a minha sessão ela vai partir de um X, ela vai ser no máximo 2x e no mínimo X menos. O que significa, né? Então, vamos colocar em valores mais reais. Assim, eu cobro 150, eu tenho alguns pacientes, né? E eu tô aqui evoluindo na minha trajetória e saindo da minha cidade, por exemplo, que
tem esse valor de mercado indo para o online, em outras, recebendo pacientes de outros lugares que já pagam um valor maior. Então, eu consigo cobrar os 170, mas esse 170 também está condizendo com a minha trajetória, com o quanto qual é o meu lugar enquanto terapeuta, o meu valor, tá, gente? E aqui, eu não tô dizendo, a gente não tá falando valor do tipo, a pessoa que é recém-formada não tem valor. Não, jamais, mas existe um lugar do quanto a gente vai cobrando gradativamente ao crescer, né? E olha todo o raciocínio, não é que a gente vai ficar debatendo com o paciente sobre isso, mas eu tenho que estar muito apropriada internamente disso, para a hora que o meu paciente me questionar, eu dizer assim, tudo bem, eu entendo, vamos falar sobre isso, né? Porque o preço da minha hora, ele engloba x, y, z coisas, né? O custo, e aí eu vou trazer para ele informação pontual. O custo da minha hora é hoje R$ 22, por exemplo, tá? Da minha hora presencial. Considerando que eu estou vindo para online, eu não deixo de ter custos, eu reduzo eles, tá? Então, a gente pode, por exemplo, eu posso te oferecer um desconto de R$ 10. Aí eu fiz todas essas contas, eu apresento para o paciente e eu digo, eu te ofereço então um desconto de R$ 10 para o atendimento online. Faz sentido para você? E aí, essas são as duas possibilidades. Ou eu vou simplesmente dizer para ele que o valor tem todas essas coisas agregadas, ou eu posso sim trazer para ele um cálculo do raciocínio daquele custo e mostrar para ele o quanto aquele desconto vai caber, que é o exemplo que a gente dá da taxa de cartão, né? A pessoa que nos oferece lá 5% de desconto, ela não ofereceu 5% de desconto porque ela falou, acho que 5% tá bom para você, né? Ela deu 5%, porque aquela é a taxa do cartão, porque ela fez um cálculo para que aquele desconto pudesse ser aplicado, portanto, ela pode oferecer aquilo para a pessoa. E a gente tem que partir da mesma lógica, mais uma vez, dentro daquilo que fizer sentido para nós. Se eu não quiser dar desconto, eu também não preciso, mas eu preciso entender toda essa construção para poder falar com o meu paciente. Certo? Perfeito, perfeito. É bem isso, gente. Então, eu acho que é legal toda essa explicação que o Cris deu, para que vocês percebam que, assim, não tem a ver com certo e errado. Tipo, o valor tem que ser o mesmo. De novo, tem a ver com a estratégia que a gente vai utilizar, com a lógica que está atribuída, né? Então, assim, tem várias coisas que são importantes, né? A gente levar em consideração. Então, assim, antes da gente ficar no simplista de não, tá errado, é o mesmo valor. Ou, claro que sim, tem que ser mais barato porque é online. Não, depende, e depende fundamentado nesses critérios que a Cris estava trazendo para vocês. Então, isso é interessante, porque, de fato, se alguma pessoa consegue faz atendimentos, por exemplo, só online, então ela não tem um custo de uma sala, enfim, ela tem custo da luz da casa dela, ela tem custo da casa dela, ela tem custo de outras Da coisas. internet melhor que ela teve que pagar para poder atender, né? Exatamente. Mas ela realmente não tem um custo de uma sala. Então, isso é menos custo? Sim, é menos custo. Quanto menos custo, sendo bem honesta, gente, às vezes não é tanto assim quando vai dividir para um monte de pessoas e avaliar, né, como é que isso vai funcionar na prática. Então, é isso tudo que a gente tem que considerar. E segundo ponto é se a gente entende valor como não tendo diferença no valor. Tem gente que já me trouxe, por exemplo, a seguinte perspectiva. Vamos entrar até nessa discussão para ver se né, o que vocês pensam sobre isso. De me dizer assim, eu sinto que é diferente o que eu entrego no online e o que eu entrego no presencial. Por isso, no online eu faço mais barato. Bom, isso é o critério que a pessoa fez. O que vocês pensam sobre isso? Isso é certo? Isso é errado? Isso faz sentido? Isso não faz? Que critérios que ela utilizou para pensar nisso? Porque daí a gente não está mais falando de custo, mas a gente fez essa análise com custo. E agora a gente está falando de valor. A pessoa entende que entrega mais valor no atendimento presencial do que no online. E aí? O que a gente faz com essa reflexão? É uma reflexão bem honesta, na verdade, se a gente parar para pensar. Muito, eu achei, você não tinha me contado, a pessoa que te falou isso, eu achei sensacional, porque eu acho que isso é de uma maturidade. Gente, eu não tô dizendo que tem que cobrar menos, Sim, né? sim, exatamente. Mas eu tô dizendo assim, você reconhecer qual é a sua limitação, quais são as suas limitações. Porque é isso que eu e a Lu, a gente falou o tempo todo na aula 1, gente. Não tem certo, não tem errado. Mas a gente precisa ser muito criterioso, a gente tem que avaliar o tempo todo. E não é fazer, agora eu vou fazer uma avaliação, bater o martelo. Opa,
psicólogo online, nunca mais eu vou revisitar isso. Não, eu vou ter que revisitar o tempo todo as minhas escolhas, o porquê que eu tô fazendo isso, como eu tô me sentindo, o que que eu tô entregando pro meu paciente ali, né? Versus o que o meu paciente está precisando, porque os pacientes mudam. Então, hoje todos os meus pacientes aderiram e super funcionam no online. Até que você pegue novos pacientes que talvez não funcionem e não seriam pacientes adequados para aquele tipo de atendimento. Então, assim, uma autoavaliação honesta e madura é fundamental. Então, essa pessoa, para mim, tá de parabéns, mesmo que ela não tivesse a obrigação de fazer isso, mas acho que foi. Dei a minha opinião já, Lu, não sabia o que o pessoal tá achando. O que vocês Que pensam, agonia não pessoal? poder ver o que as pessoas estão falando. Não, por enquanto não tem nada que o pessoal falou. Teve só a Laura que comentou antes que tinha visto o exemplo que tu falou do R$ 90, né? Enfim, ela disse que adorou esse exemplo que ela tinha visto na aula do portal, né? Então, mas ainda ninguém comentou nada. Mas o que vocês acham, gente? Porque esse é o ponto, né? Uma coisa que eu e a Cris a gente sempre fala em todas as aulas que a gente entrega para vocês gratuitas, a gente sempre pensa assim: a gente tem dois caminhos. A gente tem o fácil e a gente tem o que faz sentido para nós duas. O fácil é a gente chegar aqui, falar um monte de regra para vocês, o que vocês têm que fazer, parecer uma mega autoridade, vocês saírem reproduzindo tudo isso e serem felizes para sempre. Essa é uma alternativa. A gente acha essa alternativa uma Acharem que são porcaria. felizes para sempre. Exato. E a gente acha essa alternativa uma porcaria. Quem conhece a gente sabe disso, que a gente fala justamente isso, mal disso das redes sociais e de como as pessoas se posicionam no Instagram. Então a gente sempre ensina a pensar, porque não adianta vocês pensarem como a Luísa ou como a Cris. Porque pode ser que vocês não vejam sentido no jeito como a gente pensa. E tá tudo bem. Se tiver fundamentado do jeito como vocês pensam, assim como a gente tenta fundamentar o nosso jeito, tá tudo bem, né? Então esse é o ponto. Ponto é, no fim das contas, a gente está dizendo o que para vocês? Que talvez em algumas pessoas, com algumas circunstâncias, com alguns critérios, faça sentido ter diferença de valor online e presencial. Mas desde que sejam os critérios corretos. A gente não utiliza esses critérios. A gente deixou isso claro na aula, que a gente não entende que faz diferença para nós, em termos de custo ou valor, a gente ter diferença no valor. Então, eu cobro o mesmo valor. Mas dentro, de novo, da minha avaliação de critérios. Então, esse é o ponto. O ponto não é, porque não pode. Ninguém disse que não pode. Não está escrito no conselho, não está escrito em código de ética, não existe. Inclusive, o atendimento online surgiu faz muito pouco tempo, embora faça mais de 10 anos, na prática. Está sendo regulamentado com mais afinco agora, né, Lu? Isso, exatamente. Até a Flávia falou assim, delicado, já vi algo semelhante ao atendimento particular ou por convênio. E sim, é isso, o atendimento por convênio, ele é muito mais barato do que o atendimento particular. E aí, como é que funciona? Né? A gente, então não vai poder, eu vou cobrar o mesmo valor do convênio no particular? Não, no particular se pode calcular um valor diferente, um custo diferente, com um valor diferente. Desde que, de novo, mas daí eu acho, eu não sei se esse comentário foi até na questão da entrega, e daí, como a gente falou, a gente tem sempre a nossa opinião, e a gente é muito categórico nesse conceito de que, olha a lógica, a terapeuta está favorecendo o paciente porque ela entende que ela não está desempenhando ao máximo dentro daquela modalidade. Então, o paciente, o consumidor não está sendo lesado, aquela pessoa está sendo cuidada. O que é delicado, e eu concordo muito, é que o oposto é muito verdadeiro, que é os terapeutas dão menos para quem paga menos. E aí, gente, isso é muito feio. Eu só consigo pensar feio. E isso, assim, lá na minha clínica, a gente atende convênio há 10 anos. A gente tem lá 5 convênios. E todo mundo que entra na clínica e diz, eu quero atender convênio, eu falo assim, tá bem, legal, máximo, aqui. O tempo de consulta do convênio é igual, são 50 minutos. O investimento que você vai ter com o paciente é o mesmo. Se o paciente precisar que você faça supervisão, você vai ter que fazer supervisão. Se o paciente precisar né, assim, não existe. Uma coisa é o critério interno, tá? E que eu acho que tá tudo bem, né? Horário nobre, não vou reservar horários, às vezes. Chega uma hora que a agenda lota e aí eu não consigo mais. Eu preciso muito de horários das 5, 6 da tarde. Infelizmente, eu vou ter que tirar esses pacientes de convênio. Eu acho que são coisas que cuidadosamente podem acontecer, né? Mas é muito delicado e muito, eu acho super antiético, na verdade. E até porque geralmente é ilegal, tá? Porque geralmente os convênios
pagam por um tempo de consulta e as clínicas entregam menos tempo, os terapeutas entregam menos tempo do que o convênio paga. Uhum, uhum. Então tem todas essas questões para considerar. Mas é bem isso, acho que a Cris falou uma coisa muito importante, gente. A gente está falando de lugares diferentes. A pessoa entender que assim, eu me sinto restrita no online e entregar algumas técnicas, vamos pensar na terapia do esquema, técnicas vivenciais. Me sinto travado, não entrego isso. E quando eu estou no presencial, eu entrego. É uma diferença. E é uma diferença que tem valor. Tem valor, não tem custo, mas tem valor. Tem diferença de valor. Então, se essa pessoa entende, bom, no meu atendimento online existe uma restrição de técnica e ela quer fazer um valor descontado por isso, me parece bastante razoável. Me parece fazer sentido. Porque daí ela está dizendo uma limitação que é dela. E não que eu estou investindo menos no meu paciente porque ele me paga menos. Que é isso que acontece muitas vezes em situações de convênio. E que isso é muito sério. A gente tem que ter o mesmo tipo de cuidado e atendimento, independentemente de quem é, porque o nosso paciente, ele não sabe, ele não está nessa parte, ele não está envolvido na parte do pagamento. Isso é entre os planos de saúde, as clínicas de convênio, isso é outra parte. Aquele paciente que está ali, ele está buscando atendimento. Né? Então, e a mesma situação, igual. né? E aí é a mesma coisa, né, Lu? Voltando ao que a gente falou no começo. Por que vocês precisam ter um planejamento? Vocês precisam sentar e entender qual é a escolha de carreira. Eu vou ser prioritariamente online, prioritariamente híbrido? Qual é a minha condição atual financeira? O quanto eu consigo oferecer para esse paciente investir ou não? Porque senão depois a gente se atropela e quem é prejudicado é o paciente. Então, eu já vi muito, por exemplo, as pessoas chegam, falam, não, super atende. Aí pega um monte de paciente de convênio e aí, de repente, começa a crescer a agenda e fala, não, eu não preciso mais desses pacientes. E manda todo mundo embora. E deixa pacientes desamparados. E isso é muito complicado, né? Da mesma maneira, a gente não pode dizer assim, eu vou... Pensando na questão adaptando isso para modalidade híbrida. Eu começo a fazer terapia com pacientes que optaram por um atendimento presencial, tá? E aí, de repente, eu entendo que financeiramente, para mim, não é mais vantajoso atender presencialmente. E do dia para a noite, eu informo meus pacientes. Foi o que aconteceu na pandemia, mas aí é uma condição extra, né? A gente não tinha controle, mas hoje a gente tendo esse controle, de repente eu resolvo que eu não vou mais atender presencial nunca mais, e aí eu falo, opa, agora nossas sessões são só online. São cuidados que a gente precisa ter e esses cuidados dependem de uma avaliação criteriosa dos meus próximos passos, né, Lu? Exato. Porque é isso que eles disseram. Não é que está errado. Poderia ser uma solução a pessoa entender assim, bom, para eu manter o meu atendimento com esses pacientes, conseguir continuar com eles sem me sentir tão onerada, uma solução verificar com eles a possibilidade do online. Ok, me parece que até a lógica faz sentido. Agora, eu tenho que avaliar se o paciente pode, como o paciente se sente, se ele tem ambiente de segurança na casa dele para isso, porque senão eu estou tirando ele de um ambiente seguro para botar no ambiente seguro, eu estou tirando ele de um ambiente que vai funcionar para um ambiente de internet instável. Então, assim, também não é só a decidir que seja online. Então, todas essas coisas que a gente está falando reflexões do atendimento híbrido, de como é que a gente vai fazer essas mudanças, como é que a gente vai fazer essas adaptações, como é que a gente vai juntar esses cenários. Só que precisa ser pensado. Eu não posso lesar o meu paciente porque eu cresci minha agenda, porque eu melhorei minha carreira, eu melhorei minhas condições e agora o meu paciente não serve mais. Gente, isso é muito sério e é uma coisa que acontece muito. Né? E a gente precisa pensar sobre isso. Bom, eu e a Cris já falando sobre isso, sei lá, 800 vezes. Eu sempre brinco que a gente sempre acaba nesses assuntos, mas... Nesses assuntos polêmicos. Mas é que é isso, assim, né, gente? A gente tem que levar isso muito a sério. Isso não é eticamente algo possível. E eu sempre fico pensando, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que está comigo há 8 anos. Vocês imaginam, por óbvio, que ela estava comigo numa clínica de convênio. Vocês não imaginam que ela me paga o valor que hoje meus pacientes me pagam. Ela me paga 1/3 disso, obviamente, porque nunca vai conseguir. E por que eu continuo com ela? Por que tu continua com ela? Ela nem pode pagar esse valor. Ética, essa é a minha explicação. É uma paciente que teve muita dificuldade de vincular, uma paciente que tem uma mega adesão, tem um mega trabalho, é super prazeroso atendê-lo. Por que eu vou por causa de dinheiro somente? Poderia, se eu precisasse, se fosse uma questão assim, meu Deus, eu preciso desse horário, que eu preciso pagar minhas contas, eu estou numa situação desesperadora. Ok, aí são coisas, de novo, circunstâncias. Assim, só por causa disso eu vou mandar essa paciente embora, entendendo que seria extremamente prejudicial para ela trocar de terapeuta tão cedo.
Não sei. Acho que são coisas para a gente poder pensar qual é o impacto que isso vai ter na vida do paciente versus o que está realmente fazendo a gente querer, né, assim, encaminhar ele. De novo, não quer dizer que a gente não tem direito? Claro que a gente tem direito. Claro que Claro que isso tem, pode mas ser, tem que pode ser chegar em uma linha, né? Mas a gente do vai mesmo tentar. jeito que a gente tem direito a desmarcar, eventualmente com cuidado. Fiquei pensando aqui, talvez a gente precise para o atendimento híbrido fazer um checklist igual quando a gente vai fazer uma cirurgia, né? Que pergunta assim, tem alergia a alguma medicação? Já em alguma cirurgia passada aconteceu alguma coisa, né? Você tem lá um checklist de saúde antes de fazer algum procedimento. A gente talvez precise incluir isso no nosso contrato com o paciente e na nossa anamnese, perguntas que talvez não a gente não fizesse antes. Como assim, nos interessa na nossa anamnese saber a condição, obviamente, de vida do nosso paciente, com quem que ele mora, como que é a estrutura de casa dele, óbvio, mas isso geralmente vem um pouquinho mais para frente no processo. Talvez isso precise estar no inverso, uma pergunta direta ali no começo, um questionário inicial. Você você tem. Travou? Não, não, tô te Não? ouvindo, Júlia. Para mim deu uma trancada aqui. Ah, tá. Você tem espaço privado para poder fazer terapia? Você tem uma internet estável na sua casa? Né? Você se sente confortável ou já fez alguma vez um atendimento nessa modalidade? E ampliar a anamnese. Lu, vamos ter que mudar nosso e-book de anamnese inicial e colocar, além das 45 páginas que tem, a gente vai ter que colocar mais agora umas Atendimento híbrido. 5 sobre atendimento híbrido. Uhum, uhum, exato. Não, tem, sem dúvida. Inclusive, acho que fica na nossa lista a gente fazer esse checklist para disponibilizar para o pessoal. Comentem aqui se vocês iam gostar desse checklist se a gente montasse, né? E também reajam para a gente saber, né? Para a gente ter uma noção se vocês achariam interessante. E, gente, estamos nos encaminhando para o final da live. Também queremos deixar espaço para alguma última pergunta que vocês tenham. Alguma última pergunta específica também da aula, né? Que a gente talvez não tenha comentado e abordado. A gente tentou fazer um resumão de tudo que a gente falou na primeira aula. Amanhã, às 10, a gente vai estar liberando, então, né, a segunda aula, onde a gente vai estar falando exemplos de casos, avaliações, coisas que a gente precisa considerar. Então, saindo dessa avaliação mais geral, indo mais por detalhes, com alguns exemplos clínicos. Então, acho que vai estar bem bacana. Vai ser a aula mais longa que a gente tem. E daí, obviamente, a gente vai também ter lives de tira dúvidas, só que, importante, a gente não vai ter a live na sexta-feira, nós vamos ter a live no sábado, horário do meio-dia, tá? A gente considerou que talvez fosse melhor deixar sexta-feira à noite para vocês descansarem, né? Então, sábado, meio-dia, a gente vai fazer a live, a gente passa todos os detalhes aqui com vocês, vocês vão receber por e-mail, todo mundo deve estar recebendo, né? Então, só para vocês ficarem atentos, sigam as aulas até o final, quem chegar até a aula 3, no final, a gente vai estar contando uma super novidade para vocês, um super bônus para quem é aluno já do portal, para quem não é aluno ainda, uma super novidade. Então, assim, fiquem de olho, sigam a gente até o final, vai valer a pena. Acho que depois os bônus, os spoilers que a gente está preparando para vocês, vai valer só por isso, né? Já vai valer, mas com certeza tem muito material que a gente também quer entregar para vocês na aula 3, principalmente falando sobre casos polêmicos, inclusive sobre como a gente maneja situações de suicídio, pacientes muito evitativos, né? Como é que a gente considera isso no atendimento híbrido. Então, tentamos pensar em momentos e modelos de coisas que sabemos que vai acontecer com todos nós terapeutas e como que a gente pode conduzir isso, né? E quiz rápido que a gente quer que vocês venham sábado respondendo pra gente quais são os casos que não podem ser atendidos no online, que se forem atendidos precisam de X, Y, Z, que a gente quer que vocês tenham na ponta da língua essas respostas. E um pouquinho mais, pensem com a gente aí, quais esquemas talvez não seriam muito interessantes nessa modalidade híbrida? Ou quais esquemas se beneficiariam dessa modalidade híbrida? Venham contar pra gente daí no sábado. Perfeito. E a Laura fez uma pergunta que vai ficar gravada. Laura, todas as lives vão ficar gravadas até o dia 15. Então, vocês vão poder acessar todas as aulas e as lives até o dia 15 de maio. Depois disso, todo o material que está na jornada, incluindo as lives, vão estar disponibilizadas para os assinantes do portal.
tá? Então podem ficar tranquilos que vocês vão conseguir acessar sem problema nenhum, tá? Então, Inclusive gente, as aulas anteriores, né, Lu? As outras aulas da isso. última jornada que a gente fez. Isso. E aí, logo a gente vai estar disponibilizando um novo link para vocês no portal, que tá bem lindão. A gente tá ajustando várias coisas, tá bem legal. Mas já avisando para vocês que a gente vai estar liberando também a primeira jornada que a gente teve do portal, que foi os Segredos da Clínica Eficaz, que tá show de bola, tá muito legal. Então vocês também vão ter esse acesso gratuito, tá? Então, daqui a pouquinho, né, na segunda-feira, a gente vai liberar, contar todos os spoilers, falar tudo que a gente tá aprontando para vocês. Então, fiquem com a gente que segunda-feira a gente conta tudo. Tá, gente? Uma ótima noite. Um beijo grande, amiga. Beijo, vai. Um beijo, Beijo, na Maju. Lu. Beijinho. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tchau, pessoal.